No silêncio de Tarso, um menino observava as multidões com grande curiosidade. Era Saulo, um jovem moldado pelas tradições judaicas de sua família. Em sua casa, a mezuzá na porta simbolizava a fé da família. Saulo a tocava com reverência, absorvendo os ensinamentos da lei com devoção. Sentado no chão, rodeado de rolos de pergaminho, Saulo ouvia seu pai lendo as escrituras. A voz imponente preenchia o ambiente sagrado. Cada oração dirigida a Jerusalém cultivava em Saulo um profundo desejo de entender a vontade de Deus. Dias se passavam, repletos de aprendizado. Saulo passava horas estudando as Escrituras, suas mãos pequenas tocando as letras antigas. O futuro apóstolo já sentia o chamado em seu coração. Enquanto o sol se punha, Saulo olhava as montanhas ao longe, sonhando com o que o destino lhe reservava, sem saber da grande transformação que viria. Enquanto o sol se punha, Saulo olhava as montanhas ao longe, sonhando com o que o destino lhe reservava, sem saber da grande transformação que viria. Com 13 anos, Saulo se despedia de seus familiares, o coração acelerado, partindo em direção a Jerusalém com uma pequena bolsa de couro. A cidade de Jerusalém pulsava ao seu redor, repleta de pessoas e vozes, todas imersas na profunda conexão com a tradição e a fé. Finalmente, Saulo chegou à escola de Gamaliel, onde um grupo de estudantes se reunia, debatendo fervorosamente sob a orientação de seu mestre. A figura imponente de Gamaliel inspirava respeito, enquanto ele discutia a importância da lei e a sabedoria de Hilel em contraste com Shammai. Saulo absorvia cada palavra, seus olhos brilhando de determinação, já sonhando com a honra de um grande líder entre seu povo. As discussões se tornavam intensas e as rivalidades entre os estudantes criavam um ambiente de tensão, mas também de crescimento intelectual. Saulo encontrava alegria nas palavras, determinado a defender a fé de seus antepassados com fervor e zelo, o coração ardendo por justiça. Os anos passaram e Saulo tornou-se um estudante respeitado, dedicando-se ao estudo da lei e aos ensinamentos dos profetas com fervor inabalável. Ao mesmo tempo, sua aversão crescente por qualquer movimento que desafiava a tradição o tornava uma figura central no confronto contra os cristãos. Movido pela convicção de defender sua fé, ele se tornava um fariseu proeminente, determinado a preservar a pureza da tradição judaica. Mas o chamado que mudaria sua vida estava prestes a chegar e a sua jornada estava apenas começando e reservando desafios inimagináveis. Nas ruas de Jerusalém, Saulo se destaca entre os estudantes, sua voz firme ressoando nas discussões. Ouvintes se aglomeram ao seu redor, a atmosfera é tensa, a cidade pulsa com o fervor das recentes pregações dos apóstolos. O eco de suas palavras sobre Jesus ressoa entre os estudiosos. Saulo observa com interesse as reações da multidão. Ele sente uma chama ardente de zelo pela lei, decidindo tomar uma posição firme na defesa da sua fé. Os líderes religiosos se reúnem no Sinédrio. A tensão é palpável, eles discutem as novas correntes de pensamento que ameaçam a tradição. Entre eles, Saulo, agora de pé, defende a posição dos fariseus, argumentando com ferocidade sobre a validade da lei e dos profetas. Em meio à discussão, os relatos sobre os apóstolos e suas pregações se intensificam, criando divisão entre os membros do Sinédrio. Um murmurinho começa a surgir sobre uma figura importante, Gamaliel, o respeitado mestre, que se levanta com a sabedoria de um profeta. Ele argumenta: se essa obra é de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podemos lutar contra ele. Suas palavras ecoam pela sala. Um silêncio atordoante se segue, enquanto a sabedoria de Gamaliel permeia as almas dos presentes, trazendo um clima de reflexão. Saulo, embora impressionado, ainda se debate entre a ambição de defender a lei e suas próprias convicções recém-descobertas. O Sinédrio decide liberar os apóstolos, mas Saulo se levanta, sua voz carregada de indignação e determinação ainda presentes. Ele clama: não podemos permitir que essa heresia se espalhe. Eles desprezam a nossa lei e querem dividir nosso povo. A tensão aumenta novamente no Sinédrio. O futuro dos apóstolos e a integridade da lei permanecem em uma balança instável. Gamaliel observa Saulo, percebendo a fervorosa determinação de um jovem que poderia ser uma chave para a mudança ou uma fonte de discórdia. Nas ruas, são avistados os apóstolos libertos pregando com fervor. A multidão os recebe com entusiasmo, resistente à perseguição. Saulo caminha pelas ruas, parado entre as multidões e analisando a fervorosa dedicação dos apóstolos, um dilema ardente dentro dele. Ele lembra dos ensinamentos de Gamaliel e de como a verdade pode emergir, mesmo nas trevas mais densas. Uma luta interna se intensifica. Entre conversas, ele ouve testemunhos de curas e maravilhas. As palavras falam de um amor irresistível e de um novo caminho.
A dúvida começa a se dissipar. Saulo, tocado pelas histórias, sente um chamado interior que o puxa em direção à nova mensagem. Diante da agitação, ele busca um lugar para se ajoelhar, um ato de rendição a algo maior que ele mesmo, clamando por entendimento. Em oração fervorosa, ele busca a verdade que o libertará e dará sentido à sua vida, anseio por uma nova direção. A resposta não vem em palavras, mas em um profundo sentimento de paz. Saulo levanta-se, determinado a seguir um novo caminho. A cidade de Jerusalém continua agitada, mas agora Saulo está pronto para um caminho que mudará não apenas sua vida, mas encadeará a história. O futuro brilha à sua frente, enquanto ele se dirige à nova missão, buscando se tornar um portador da verdade que sempre procurou. Enquanto caminha pelas ruas de Jerusalém, Saulo observa os apóstolos pregando fervorosamente, suas vozes cheias de convicção. Os apóstolos falam das maravilhas de Cristo, suas palavras ecoando na mente de Saulo, plantando a semente da dúvida em seu coração. A chama da convicção arde dentro dele, impulsionando-o a questionar a própria vida e o papel que desempenha na perseguição aos cristãos. Em meio à sua turbulência interna, ele se recorda de Gamaliel e suas palavras sobre não resistir ao plano de Deus. A vida dos cristãos, sua coragem em face da adversidade, começa a gerar um tumulto em seu entendimento da verdade. Saulo, agora em tormento, se pergunta quem sou eu se estiver lutando contra a verdade. Ele observa um grupo de cristãos sendo perseguidos, suas feições determinadas apesar do medo evidente. Neste momento decisivo, ele percebe que a obediência à lei o afastou da verdadeira justiça que busca. As vozes dos apóstolos ressoam em sua mente, ecoando promessas de redenção e transformação extraordinária. A perseguição que ele perpetrava agora pesa em seu coração como um fardo impiedoso que se recusa a ser ignorado. Um bispo avança em sua direção, suas palavras ardentes lhe oferecem esperança de um novo propósito em Cristo. Saulo decide, com o coração palpitante, abraçar a verdade que lhe foi revelada, pronto para uma nova vida. Saulo, agora transformado, caminha pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Seu olhar firme reflete determinação e esperança renovada. Ele se dirige a um pequeno grupo de apóstolos reunidos em oração. Seus rostos revelam temor, mas também curiosidade pela nova fé de Saulo. Saulo, com voz firme, compartilha sua experiência transformadora. Nos olhos dos apóstolos, a hesitação começa a se dissipar. Alguns apóstolos, ainda céticos, questionam a sinceridade de Saulo. Um momento de tensão paira no ar, a confiança está em jogo. Com muita humildade, Saulo narra sua jornada de fé. Ele fala do amor de Cristo que o transformou, tocando os corações ao seu redor. A aceitação vem lentamente. Os apóstolos, tocados pela história de redenção, começam a perceber o plano divino para Saulo.